Fala pessoal, muito bom dia para todos vocês. Aqui é o professor Guilherme, novamente aqui na área, e falando hoje sobre a ondulatória ainda, dentro da parte de interferência de ondas bidimensionais, só que agora um experimento sobre interferência de ondas que trabalha de maneira geral com o comportamento ondulatório da luz, tá certo? Chamada experiência de Young. No final de 1700, começo de 1800, ainda se tinha muita discussão a respeito do comportamento ondulatório ou corpuscular da luz. E essa foi uma experiência, e é, na verdade, uma experiência que mostra, evidencia o comportamento ondulatório da luz. Embora em outros fenômenos a luz se comporte como partícula, nesse experimento ela se comporta como onda. Então essa é uma característica extremamente importante da experiência de Young, tá certo? Experiência essa, então, que evidencia o comportamento ondulatório da luz. Beleza? Então essa experiência ela vai tornar evidente o fato de que a luz é uma onda. Legal? Muito bem. Então, do que é feita a experiência de Young? Então vamos lá, vamos esquematizar isso aqui. A experiência ela trata, conhecida, né, como experiência da fenda dupla. Então ela vai tratar do seguinte: nós vamos colocar aqui inicialmente uma fenda. Então imagine que eu tenho um aparato aqui, tá certo? De maneira que eu tenha uma fenda nessa posição, um buraco, né? E aí nós vamos colocar um segundo aparato próximo aqui do primeiro, de forma que esse segundo aparato ele tenha agora duas fendas, como se fosse um anteparo, né, um pano, e esse pano tivesse cortado em dois lugares. Vamos supor que os lugares de corte sejam esses aqui, ó, tá? E no fim, nós vamos colocar aqui um terceiro e último anteparo que não possui fenda alguma. Tá legal? Então essa é a nossa ideia, tá? E que foi, obviamente, a ideia do experimento, né? E aí você coloca uma fonte luminosa próxima desse primeiro furo, tá certo? Vamos colocar uma fonte F aqui, tá? De maneira que as fendas, os furos, eles tenham dimensões apropriadas para que a luz possa sofrer difração. Nós sabemos que o fenômeno de difração da luz, ele é um fenômeno que depende muito das dimensões da fenda pela qual a luz vai passar. Então, se você tiver uma fenda com dimensões muito pequenas, então aí você pode observar a difração da luz. Se por acaso as dimensões dessa fenda já começam a se tornar muito elevadas, então aí a difração já não ocorre, tá certo? Então nós vamos supor que as fendas tenham aí dimensões apropriadas para que se observe o fenômeno da difração da luz. Então vai ocorrer o seguinte: a luz ela sofre uma primeira difração aqui, ó. Então ela começa a contornar esse obstáculo e ela vai se propagando dessa forma aqui, tá certo? Só que essas ondas, a hora que elas atingem essas duas fendas, elas sofrem duas novas difrações. Então eu tenho uma difração aqui e tenho uma nova difração aqui. Então eu gostaria que vocês percebessem que com esse desenho que eu acabei de fazer, fica visível que após as ondas de luz atravessarem esse segundo anteparo que contém duas fendas,
as ondas começam a se interferir. Então você vê aqui, ó, regiões em que as ondas começam a se cruzar. E esse cruzamento é a interferência de ondas, tá certo? Então, o que se observou quando foi feito esse experimento nesse anteparo final? É ele que é muito importante para a nossa discussão aqui. Tá legal? Vamos lá? Então, o que se observou nesse anteparo final é que ocorreu a formação das chamadas franjas de interferência. Então, franjas de interferência seriam regiões que a gente chama de claro e escuro. Eu estou marcando aqui para poder fazer uma representação um tanto quanto grosseira, só para a gente entender como isso funciona, tá? Então, por exemplo, nessa região central, ocorreu uma região de claro. Quando nós dizemos região de claro, nós estamos afirmando que ocorreu uma interferência construtiva entre as duas ondas que saíram dessas fontes, né, que são as fendas. E aí o cruzamento dessas duas ondas, de maneira a encontrar crista com crista e vale com vale, fez com que nesse anteparo final você enxergasse uma região brilhante, né, uma região de alta intensidade de luz por conta da interferência construtiva. E aí logo na sequência uma região de ausência de luz. E aí novamente uma região em que você tem interferência construtiva. Região de ausência, uma nova região de brilho e assim por diante. E isso acontecendo, porque isso é uma visão de cima do experimento, né? Isso acontecendo tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, se você estivesse aqui olhando esse experimento de frente. Então, essas regiões de claro e escuro que vão se formando, são regiões que vão se intercalando aqui, ó. Tá certo? Bom, então eu quero discutir aqui com vocês algumas características desse experimento que ficou muito famoso e é um experimento extremamente importante, né, para quando a gente estuda ondulatória. Primeira característica, turma, a formação das franjas. Como é que o experimento evidencia o comportamento ondulatório da luz? Bom, primeiro que se a luz tivesse comportamento de partículas, troca esse canhão de ondas por um canhão de bolinhas, tá? Imagine que essas bolinhas elas estão entrando aqui, vão bater nesse anteparo, vão sofrer diversas reflexões, de maneira que algumas dessas bolinhas vão passar por essas duas fendas aqui e vão atingir a fenda, o anteparo, perdão, final lá no fundo, tá certo? Você teria, porque essa distribuição que apareceu aqui, nós costumamos chamar em física de distribuição discreta, não é uma distribuição aleatória, tá certo? Então, se você substituísse esse fenômeno pensando em bolinhas, né, que seria então uma característica de matéria da luz, então essas bolinhas jamais formariam uma distribuição discreta, ou seja, onde aqui você tem uma incidência grande de bolinhas e aqui nenhuma bolinha incide, aqui uma incidência grande de bolinhas e aqui nenhuma bolinha incide, tá certo? Então não tem como isso acontecer para um experimento como esse sendo realizado com esferas, por exemplo, tá certo? Então esse resultado ele é característico de uma onda, ou seja, esses pontos aqui que são pontos de luz são pontos de interferência construtiva, tá certo? São chamadas franjas de interferência, esse resultado que nós obtivemos aqui, tá? Então vamos lá, você teria aqui, ó, nesse ponto central, uma interferência construtiva, aqui uma interferência destrutiva, uma nova interferência construtiva e assim por diante, destrutiva e construtiva aqui para cima, tá? Do lado de baixo a mesma coisa, aqui uma interferência destrutiva, aqui uma nova construtiva, interferência destrutiva e por fim interferência construtiva novamente, tá legal? Então isso aqui, esse resultado de franjas de interferência demonstra que o experimento realmente provou a característica ondulatória da luz, tá bom? Então eu gostaria que vocês pensassem agora com relação ao fato
dessas interferências, né? Por exemplo, se nós pegarmos esse ponto central, ele é equidistante das duas fendas, tá certo? Então ele seria aqui o meio dessa trajetória, sendo equidistante das duas fendas. Então esse seria o ponto em que o N... Quem é esse N? O N ele é obtido através daquela diferença de percursos que nós temos, né? Não sei se vocês lembram da interferência bidimensional, em que nós estudamos um método para conseguir verificar se a interferência é construtiva ou destrutiva. Mas nós tínhamos um inteiro ali, né? Que era multiplicado pelas semiondas, que eram o lambda sobre 2, tá legal? Então, aquele número, ele provém da diferença dos percursos. Então, nesse caso, se você pegar a diferença dos percursos aqui, ela vai ser zero. Então, por isso que nós temos um N igual a zero. Então, se eu pegar aqui na sequência, eu teria N igual a 1, eu teria N igual a 2, um N par, mostrando uma interferência construtiva, tá legal? Aqui, N igual a 3, interferência destrutiva, N igual a 4, uma nova construtiva, e assim por diante, tá? E o mesmo acontece aqui para baixo, né? Só que aqui para baixo, professor, então nós vamos pegar aqui para baixo N igual a 5, igual a 6? Não, na verdade nós começamos de novo, aqui é o zero, então aqui seria N1, 2, 3, 4 e assim por diante, porque agora você inverte as diferenças de percurso, né? Então se eu chamar, por exemplo, esse primeiro trajeto de x2 e esse aqui de x1, então, para pontos aqui para cima, o x1 vai ser maior do que o x2. Para pontos aqui para baixo, o x2 é que vai ser maior do que o x1. Então, você tem novos pontos de interferência, só que invertendo as distâncias. Tá certo? Então, essa é a primeira característica. E esse resultado obtido aqui, ele é conhecido fisicamente como sendo o resultado das franjas de interferência. Tá joia, pessoal? E essas franjas de interferência, então, mais uma vez, são elas que justificam o fato da luz se comportar como uma onda nesse experimento. Tá joia? Nós vamos fazer agora, em relação à experiência de Young, uma análise matemática, tá? Então eu vou refazer uma estrutura que é importante aqui. Então, para isso, eu vou dar aquele famoso tempinho para vocês se organizarem com as anotações. Beleza? Estou no aguardo aqui, hein? Vamos lá, dá um pause no vídeo aí. Muito bem. Queridos estudantes, então é o seguinte. Na sequência, nós vamos agora para uma análise matemática. Então, para essa análise matemática, eu vou fazer a representação apenas das estruturas que me interessam. Tá legal? Então, eu não vou representar novamente o experimento como um todo. Nós vamos pegar só uma parte que mais importa. Então, vamos supor o seguinte. Vamos imaginar que nós temos aqui as duas fendas, tá? Vou até colocá-las mais próximas aqui. Então, vamos supor que as duas fendas estejam aqui. E que o obstáculo anteparo final esteja aqui. Nós vamos trabalhar com um ponto. Imagine que você queira descobrir. Nós vamos traçar uma linha central aqui, ó. E vamos colocar um ponto como se fosse o nosso zero. Tá certo? Então, nós vamos fazer uma medida a partir desse ponto zero, que é como se isso aqui fosse um eixo Y. Tá legal? Então, vai existir um valor Y, que seria contado a partir desse ponto aqui, né? Que seria um ponto zero. Então, vamos supor que você queira descobrir nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto P. O que eu tenho em P? Eu tenho uma franja de interferência construtiva ou uma franja de interferência destrutiva em P. O que está acontecendo ali, né? Muito bem.
Então nós vamos trabalhar com o seguinte, grandezas importantes nessa situação. A primeira delas, a distância entre os anteparos. Essa distância entre os anteparos, pessoal, eu vou chamar de L. Tá legal? Então vamos chamar essa distância entre os anteparos de L, esse L maiúsculo que nós temos aí. Uma segunda característica importante aqui seria a distância entre as fendas. Então, essa distância entre as fendas eu vou chamar de Dzinho, é o nosso D minúsculo, tá legal? E uma terceira grandeza importante nesse processo seria o valor desse Y, que é medido desse ponto central até o ponto P. Então, nós temos um Y aqui. Tá joia? Muito bem. Lá atrás, eu mostrei para vocês que o processo matemático para determinação se ocorre um ponto de interferência construtiva ou destrutiva, né, numa determinada situação, ele começava com o cálculo do ΔX. Vocês lembram do ΔX? É aquela diferença de percurso, tá legal? Então, eu faria ΔX igual a N vezes lambda sobre 2. Tá joia? Muito bem. Pessoal, os nossos encontros, eles já são naturalmente encontros meio longos, né? Então, o que a gente faz aqui? Nós vamos omitir algumas demonstrações que são, de certa forma, até inviáveis da gente fazer nesse sistema que nós temos aqui, tá? Então, no modo presencial, nós podemos até dar uma brincada com essa aproximação que o pessoal costuma fazer nesse experimento. Essa aproximação é o seguinte. Como essa distância entre essas fendas é uma distância muito pequenininha na prática, né, na realidade, então faz-se uma aproximação aqui das trajetórias dessas ondas que estão entrando por essas duas fendas, e aí nós substituímos esse ΔX por um produto. Então aqui embaixo eu vou trocar o ΔX por uma aproximação, vai ser o produto Y vezes D sobre esse L que eu tenho aqui. Tá legal? Tudo bem? Então, como eu falei, é feita uma aproximação e aí no modo presencial a gente até consegue enxergar como é que se chega nesse resultado. Eu não vou fazer essa demonstração aqui porque ela é um tanto quanto trabalhosa e o nosso objetivo é enxergar algumas características gerais da experiência de Young, tá certo? Então vamos lá. Substituindo, então eu caio aqui, né? Eu posso dizer que o Y vezes D dividido por L é igual a N vezes lambda sobre 2, tá certo? Poderia parar a expressão aqui e tudo bem, né? Entretanto, turma, vamos fazer uma análise que seria assim. Imagine que você pegue do centro de uma franja de interferência construtiva, tá certo? Até o centro de uma franja de interferência destrutiva. Então, você saiu do N igual a 0 e foi para o N igual a 1, igual aquele desenho anterior que estava aqui. Então, eu vou pegar, vamos lá. Nós vamos pegar o N, fazendo uma análise aqui, eu vou até trocar de cor. Então, eu vou pegar o N valendo 1, tá certo? Esse N valendo 1 vai me dar a distância, na verdade, a largura dessas franjas, porque eu estou saindo do centro da construtiva e estou chegando no centro da destrutiva. Então, no lugar do Y, eu vou introduzir aqui um termo I, que seria o que a gente chama de interfranja, a distância entre duas franjas claras ou escuras consecutivas, né? Então, nós vamos pegar lá, esse interfranja, que seria a distância, a largura de uma franja, tá certo? Eu já vou escrever isso melhor. E aí nós vamos substituir isso aqui na expressão para a gente poder entender do que esse interfranja depende, tá? Então, vamos lá, vamos fazer essa troca? Então, voltando esses dados na expressão de cima, no lugar do Y eu tenho o I, que é o interfranja, vezes o Dzinho, dividido por L. Do outro lado, eu fico com 1 vezes lambda sobre 2.
tá? Eu vou isolar esse interfranja, que é a largura da franja, tá certo? Então, vou passar o 1, né, tá aqui, vou passar o L multiplicando e vou passar o D dividindo, tá legal? Então, nós caímos aqui, ó, que esse interfranja, ele fica sendo o L vezes lambda, dividido por 2D, tá bom? Lembrando que o L e o Dzinho são características do experimento, né? Então, o que se percebe é o seguinte, turma, isso é uma observação extremamente importante, né? Nós percebemos que na experiência de Young, isso aqui são características do aparato experimental que você está usando, o L e o Dzinho. Ou seja, então, uma vez que você montou o aparato experimental, você não mexe mais com isso, né? Então, esse aparato permanece ali fixo. Ou seja, então essa distância D, ela não varia, e esse L, ele também não varia. Então, eu tenho aqui duas constantes. O 2 é uma constante, né? Então, eu posso escrever esse I, que seria a largura da franja, que a gente chama de interfranja. Então, eu posso escrever esse I pensando que essa grandeza toda, que eu estou destacando aqui, ó, todos esses elementos, na verdade, eles fazem parte de uma constante. Então, olha o resultado interessante. Esse resultado não é feito para ninguém ficar decorando, não serve para isso. Esse resultado é só para você enxergar como a estrutura da onda pode influenciar no resultado final, tá certo? Então, eu chego aqui, ó, em I igual a uma constante vezes lambda. E quando duas grandezas são escritas dessa forma, em matemática, nós dizemos que elas são grandezas diretamente proporcionais, né? Ou seja, quanto maior o valor de lambda, maior o valor de I, não é verdade? Então, moçada, quem que é o lambda? É o comprimento da onda que está sendo utilizada nesse experimento. E quem é o I? Então, eu vou até escrever aqui, para que fique bem claro, esse I, chamado de interfranja, nós podemos entender como sendo a largura das franjas de interferência formadas naquele anteparo final. Tá certo? Muito bem. Resultado prático, então, quanto maior for o comprimento de onda que você está utilizando no seu experimento, maior será a largura das franjas formadas no experimento. Então, um exemplo bem simples, né? Vamos pensar nisso, nesse exemplo. Eu vou dar um segundinho só para o pessoal fazer as anotações e vou só apagar o aparato aqui para a gente poder discutir essa questão experimental, tá? Só um segundo aí, vai lá. Muito bem. Pessoal, então é o seguinte. Uma vez um exercício, na época em que as federais ainda tinham provas próprias, né? Um exercício de uma federal fez a seguinte pergunta. Ele mostrava duas figuras, em que numa das figuras você tinha a largura das franjas, como se fosse algo desse tipo aqui, ó, tá? Então, uma questão extra. Vamos lá. Eu não vou fazer o desenho de todas as franjas, apenas de algumas aqui, tá? Então, ele dava duas representações. Então, essa era uma das figuras. Vamos supor, então, que aqui nós tínhamos então, a região que eu estou pintando aqui, pessoal, tá? Vamos supor que era a região de franja clara. Embora pareça ao contrário, né? Mas tudo bem. Vamos supor que essa aqui era a região de franja clara, franja escura e assim por diante. Ou ao contrário também, tanto faz. Isso não influencia, né? Então, aquele interfranja seria esse cara aqui, a largura dessa franja. Tá legal? E aí, numa fotografia... Perdão. Numa fotografia logo abaixo, ele dava um desenho parecido.
que era isso aqui, ó. Muito bem. Então, nessa nova figura, que visivelmente a largura da franja é um pouco menor, né? Pelo desenho, era bem acentuada essa diferença. Talvez no nosso aqui não esteja tanto, mas dá para ver que na figura número 2, nós temos franjas de interferência que tem uma largura menor do que na figura número 1. Tá certo? E aí o exercício, ele perguntava qual era a frequência da luz que estava sendo utilizada em cada uma das figuras, só que ele deixava claro, é utilizado o mesmo aparato experimental. Bom, se é utilizado o mesmo aparato, então vale essa relação que nós desenvolvemos aqui, né? De que o L e o Dzinho, eles são constantes, tá legal? E ele colocava à nossa disposição luz de duas cores, luz azul e luz vermelha. Bom, aí ficou simples, né? Então, nós sabemos que o comprimento de onda da luz vermelha, a luz vermelha tem menor frequência que o azul, logo, maior comprimento de onda. Então, o comprimento de onda do vermelho é maior do que o comprimento de onda do azul, tá legal? Logo, a largura da franja formada no experimento com a luz vermelha vai ser maior do que a largura da franja com a luz azul, né? E aí, então, nós temos que a figura número 1 formada com a luz vermelha e a figura número 2 formada com a luz azul. Tá certo? E aí ele dava isso na forma de alternativas para a gente encontrar lá. Tá legal? Então é isso, pessoal. Quando a gente fala sobre a experiência de Young, eu quero que vocês tenham em mente, então, 3 coisas, tá? A primeira delas, característica, né? Esse experimento, ele evidencia que a luz tem característica de onda, tá? A primeira observação importante, né? Então, mas por que, segunda observação, por que o experimento evidencia que a luz é uma onda? Porque o resultado de franjas de interferência só é obtido com a luz se comportando como onda. Se ela fosse partícula, aquela distribuição discreta formada pelas interferências construtiva e destrutiva jamais seria observada. E a terceira, nós fizemos uma análise matemática aqui e chegamos na largura das franjas de interferência sendo diretamente proporcional ao comprimento de onda que você está utilizando. E aí, assim como o exercício fez, desde que o aparato experimental seja o mesmo. Né? Se você não estiver mexendo no aparato experimental, aí tudo bem. Tá certo? Muito bem. Então, essa é a experiência de Young e qualquer dúvida nos nossos encontros ao vivo, nós podemos resolver mais, né, e discutir mais sobre esse assunto, tá bom? Fica de olho, porque as provas de vestibular gostam muito desse experimento, nem tanto na parte matemática, mas sim com relação à sua importância, né, no entendimento físico aí do comportamento da luz. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço para vocês. A gente se vê na próxima. Até mais.